Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Estamos de volta. Eu, Euler Costa, direto aqui de Big Field, Campo Grande, Rio de Janeiro, na boca do vulcão, para vocês que estão sempre aqui nos acompanhando no nosso programa Conexão Japeri, hoje no 37º programa, dia 2/9/2021, e vocês que estão nos ouvindo no nosso 17º podcast. Bom, pessoal, vamos, como sempre, atualizar os números da Covid. E hoje ultrapassamos a marca dos 582 mil mortos, infelizmente. Já no número de imunizados completos, quem já tomou a segunda dose ou a dose única, finalmente chegamos a 30% da população brasileira. Aleluia! Porém, enquanto estados querem já iniciar a terceira dose para os idosos ou a dose de reforço, o Ministério da Saúde diz o seguinte, que não vai garantir as doses de quem sair do Plano Nacional de Imunização. Vai vendo. Enquanto isso, aqui no Bozaquistão, em apenas uma semana, o desgoverno conseguiu aumentar a pobreza em 24 estados e principalmente nas regiões Nordeste e Sudeste. Deixar que o número de famílias despejadas durante a pandemia crescesse 340%. Ou seja, no meio da pandemia, pessoas estão sendo despejadas das suas casas. E que a participação no Enem de 2021 de negros e indígenas caísse em 50%. Faz parte do projeto, é claro. E que o endividamento das famílias tivesse um aumento recorde, que as queimadas na Amazônia batessem mais um recorde e atingisse 95% das espécies, que o preço dos combustíveis batesse novo recorde de alta. Esse é um governo olímpico. São recorde atrás de recorde. É isso aí, pessoal. E as pautas de hoje são reforma administrativa, PEC 32, economia no atoleiro e o genocídio negro no Brasil, Atlas da Violência de 2021. Essas são as nossas pautas de hoje e eu já vou começar a chamar aqui para nossa bancada os nossos queridos camaradas, começando sempre por ele, o nosso querido mestre Yoda, o nosso, que não dá para chamar mais de Raulzito do Cerrado, mas o nosso decano, o nosso menino lá de Anápolis, Goiás. Vem para cá, Marcelo Moreira. Boa noite, Euler, boa noite a todos. Isso aí, mais uma quinta-feira aí, pegando o trem, Conexão Peri. Vamos junto. É isso aí. E o nosso multi-homem, o rapaz que joga nas 11, mas não faz tabelinha, do Economia em Quadros, que mora na Zona Sul da Zona Oeste, freguesia Jacarepaguá, o nosso querido Fábio Neves. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Estou aqui na posição do Euler, hein? O Euler é para cá e eu sou para lá. Marcelinho é aqui, ó. É isso aí, gente. Prazer falar. Euler, você começou o programa e realmente não há que se dar notícia boa, né, há um bom tempo nesse país. Isso me chama muita atenção. E, assim, as notícias extrapolam até campos inimagináveis, né? Sei que você aí é um torcedor, né, do Flamengo e até os dirigentes do Flamengo são bolsomínios, cara. Rapaz, é um negócio de louco. O técnico é bolsomínio, os dirigentes, o presidente... Rapaz, no fundo do poço, pegaram uma pá e cavaram, mas tá difícil. Rapaz, eu tenho dúvida agora se a bandeira do Flamengo e do Brasil estão juntos aí, cara. Rapaz, não, como diz a letra, apesar de você, amanhã vai ser outro dia. Sabe? Isso, e assim, uma coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte, Marcelo, né? Vai passar. O Flamengo, como nação que é, com 45 milhões de flamenguistas, e a instituição Flamengo são maiores do que esses que estão de passagem, assim como o Brasil maior do que estes que estão aí. Então, nós vamos atravessá-los. Eles serão atravessados por nós. Vamos chamar o nosso querido alquimista,
lá da nossa bucólica Rio da Prata, que essa hora é o único lugar fresco aqui nesse Rio de Janeiro. Nosso querido Arthur Luiz, o nosso Arte Luz, vem para cá. Boa noite, boa Olha noite. lá, o cara tá até de gorro. Tá tão frio, aqui eu tô morrendo de calor, ele tá com gorro. Eu não falo mais de Flamengo aqui em casa exatamente para não me estressar em nada relacionado à direção do Flamengo e o técnico do Flamengo. Então, eu nem sou mais flamenguista para todo mundo, eu só torço só para o Campo Grande mesmo. Não que também seja melhor, mas... Grande Campusca, mas eles passarão, nós vamos atravessá-los. Sim. Bons tempos, e só uma notícia ruim que eu queria passar. Hoje uma família inteira teve um acidente muito feio com álcool, porque estavam cozinhando em álcool, em Anápolis até. Uma situação hoje que passou em Anápolis. É a realidade do Brasil que nós estamos aí. A gente está voltando naquela época quando o pessoal tinha que cozinhar a lenha, porque não tinha gás. E só para poder finalizar, não é o dia 1º de setembro, né? A gente está no dia 2, mas falar sobre saúde mental. E aí a gente lembrar que para ter saúde mental a gente precisa ter um pessoal com emprego, com tudo isso. Mas a gente vai falar isso lá na frente. Mas... para lembrar do Setembro Amarelo. Bacana. Quero agradecer a tia Beth aí que está nos assistindo, já mandou mensagem. Tia Beth, um forte abraço. Quero agradecer aqui, ó, Ana Paula Moreira, né, Marcelo Moreira? Grande Ana Paula. Isso aí. Olha aí, Flávio, tá faltando. Ana Paula Vinícius Moura. E olha quem tá aí. Isso aí, ó, Madrinha Gessi. Um beijo para a Madrinha Gessi, um beijo para o SAMU. Graças a Deus está cada vez mais firme. Isso aí, bom saber. Fico feliz também. Bom, então vamos tocar o trem, começando pela reforma administrativa, PEC 32, com o nosso querido Marcelo. Então, a PEC 32, inclusive, já foi objeto aí de debate aqui conosco em algum momento e tal, mas tocar nesse ponto agora é importante porque ele está fervendo, né? Essa semana houve aí a apresentação do relatório, né? O relator e os deputados e deputadas discutiram o teor do relatório, o seu conteúdo essa semana, e a previsão é que vá para a comissão especial da Câmara e as discussões comecem daqui a 15 dias, gente, lá para 14, 15 de setembro. Mas eu gostaria de ter... São vários pontos polêmicos, né? A PEC 32 realmente não atendeu aí algumas demandas que foram apresentadas durante a construção e as audiências públicas, mas, claro, esperando do governo, aliás, essa peça, via de regra, tirou outros pontos que eram pontos muito mais problemáticos, mas apresenta outros, e deixou outros mais ainda. Eu gostaria de mencionar alguns rapidamente, né, e abrir para o debate. Bom, a primeira é a questão dos cargos que são considerados cargos exclusivos de Estado, né, que é o que está na peça, né? São aqueles voltados para as funções finalísticas, né, e diretamente afetas. Aí está listado lá na proposta, né, a segurança pública, a representação diplomática, a inteligência do Estado, a gestão governamental, a advocacia pública, defensoria, elaboração orçamentária, processo judicial, a atuação institucional do Ministério Público, manutenção da ordem tributária e financeira, e exercício das atividades de regulação, fiscalização e controle. Essas são as atividades, né, os cargos considerados exclusivos de Estado, né? Então, o que vem a partir daí? Esses cargos, eles terão prerrogativas, eles terão algumas prerrogativas, e aí a gente consegue verificar a diferença para os demais que não são listados. Então, por exemplo, não estarão sujeitos à redução de até 25% da jornada com abatimento proporcional de remuneração. Tudo que não está aí estará sujeito a essa redução. 25% da jornada
de trabalho com abatimento proporcional de remuneração. Tá? Eu vou fazer menção aqui agora e depois vou recuperar. No caso dos instrumentos de cooperação, a permissão para compartilhamento de recursos humanos de particulares, iniciativas privadas, não se aplica aos ocupantes desses cargos. Daqui a pouco eu vou dizer o que é isso. Né? Esses servidores efetivos do Estado, exclusivos de carreira de Estado, são servidores que terão critérios e garantias especiais, que serão regulamentados em lei específica, tá certo? Para o caso de perda do cargo decorrente da violação dos limites de despesa com o pessoal, avaliação de desempenho e processo administrativo. Por quê? Porque há uma outra medida na PEC que diz, não é mais aquela coisa de transferência de servidor se algum órgão for fechado, extinto ou coisa do tipo. Agora é o seguinte, se o órgão for extinto, o servidor será com ele, tá certo? Receberá uma indenização, tá? Então, mas para os ocupantes destes cargos que eu listei agora há pouco, tá? Isso não acontecerá. E mais um ponto que eu achei interessante, esses cargos não poderão ser preenchidos por servidores contratados por prazo ou por tempo determinado, que é uma outra questão que apareceu agora. Né? O texto original da PEC previa a criação de 5 novos vínculos de contratação: experiência, vínculo por prazo determinado, prazo indeterminado, típico de Estado, cargo de liderança e assessoramento. O substitutivo apresentado pelo relator prevê apenas o cargo exclusivo de Estado, que é essas que eu listei agora há pouco, e o contrato por tempo determinado, que agora vai ser, a partir da PEC, que vai ser não, vai ser votado, enfim, mas que está apresentado na PEC por um período de 10 anos. Né? Essa é uma mudança importante que é apresentada, que define o período máximo de contratação por tempo determinado em 10 anos para os futuros contratos. Tá certo? 10 anos de contrato temporário. Agora, o que eu queria chamar a atenção, então, esse cara que eu ia fazer menção, é o artigo 37A. Atenção, o artigo 37A diz o seguinte: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão, na forma da lei, que vai ser regulamentada, portanto, firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e privados para a execução de serviços públicos, inclusive com compartilhamento de estrutura física e a utilização de recursos humanos de particulares com ou sem contrapartida financeira. Esse artigo, eu tive o prazer, a honra de receber a Carolina Rezende, a assessora econômica do PSOL na Câmara dos Deputados, e ela chamou a atenção... E virá aqui, se Deus quiser. Ela a convidou no ar e ela gostou do convite. Ela chamou a atenção para isso. Né? Esse artigo 37A abre um flanco completo para a privatização de serviços públicos, chamado ao contrato temporário por 10 anos, meu amigo, o fim do concurso público, a privatização dos serviços, tá certo? E aí tem um papel que diz, porque não tiramos a estabilidade. Tirou sim, você coloca o indivíduo com 10 anos, é uma falsa estabilidade isso. Né? Então é para abrir para o debate, acho que esses dois pontos eu gostaria de trazer. Então, ô Marcelo, chama muita atenção justamente essa questão dos 10 anos, esse fim da estabilidade, porque muito se critica da estabilidade, mas a estabilidade, muito pelo contrário, é o que nos protege. E olha que eu sou um funcionário da iniciativa privada. Nos protege como cidadão, porque ali o funcionário sabe que ele pode até sofrer algum tipo de represália, alguma coisa interna, mas ele não perde o emprego. Ele pode perder lá uma promoção, algo nesse sentido, porque, vamos ser práticos, vamos ser real, mas ele está ali
mantendo o emprego dele. Então, ele pode se opor, ele pode criar barreiras, ele pode denunciar, ele pode mostrar aquilo ali, né? Não ser o preferido para receber um cargo de confiança, mas ele vai manter o emprego dele por conta da estabilidade. Essa estabilidade é essa que nos protege como cidadãos. Então, em vários momentos, diversas denúncias que foram feitas e pontos... 85% das denúncias, Fábio, até 2019. É isso aí. Então, você imagina. Evidente que ocorre o desmonte, né? Como do IBAMA, como do Ministério do Meio Ambiente, mas o técnico está ali. O técnico não perde o emprego dele. Agora, também muito me assusta esse outro ponto da extinção, né? Então, por exemplo, se a gente pensar lá no passado, BNH, Cobal, né? Tudo aquilo que foi extinto, acabou, né? Ou seja, Interbras, o cara acabou a empresa, ó, vai embora e te dou um pirulito aí, entendeu? Realmente é... Te dou um pirulito. Porque você não, desculpa. É porque eu não consegui segurar. Mas assim, você tem toda a razão, Fábio. Não, tá certo. Isso daí está me parecendo, sabe o quê? Isso daí está me parecendo, aqui no Rio de Janeiro, é muito comum isso. Que são aqueles militares que eles vão ficando, né? E hoje em dia não fica mais enganjado, né? Tem toda uma expressão aí do militar que eu não conheço tão bem, mas, por exemplo, existe aquele militar de carreira, né, que ele vai entrar e vai ser reformado aí com tanta idade, mas existe aquele que entra com 18 anos e ele vai ficando. Aquele cara só sabe ser militar, aí no máximo que ele fica 8, 9 anos. Depois ele sai dali, ele vai ser o quê? Segurança de carro forte, motorista de carro forte, segurança de shopping, de banco. O que ele pode ser na vida? Então, existem atribuições, existem atividades profissionais que são dedicadas aí para o governo, para o Estado brasileiro, melhor dizendo, que você só se aplica naquilo ali. Ô, Fábio, se você me permite, uma parte, como você diz, né? Pegando a tua fala, para mim está muito claro já há algum tempo, né? E aí o Marcelo falando essas coisas, né? Eu tive o prazer de assistir o programa dele com a Carolina, e esse debate só se clarifica cada vez mais. O alvo, né, os alvos preferenciais, porque essa PEC 32 ela não está nem um pouco preocupada, e é isso que é importante, quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, fique atento a isso. Não há nenhuma preocupação da equipe econômica em reduzir alguma coisa em relação ao impacto orçamentário. Isso daí é falácia. Falando nisso, deixa eu agradecer aqui a Ana Sonoguete, que está aqui com a gente, Thaís, muito obrigado. O nosso querido Luciano Zaru também, obrigado por estar aqui conosco. E, madrinha, um beijo de volta. Obrigado. Obrigado, madrinha. Fico todo sem graça. Bom, mas aí, falando nisso, então, voltando ao assunto, porque fica bem claro, primeiro, de todos os três poderes, na relação custo-benefício e na relação do valor real, os mais baratos são os servidores do executivo, onde você tem o salário médio mais baixo, que não chega a 5 salários mínimos, na média. Você não ataca o judiciário, os super juízes, os super promotores do Ministério Público. Você não busca atingir o legislativo, os super salários do legislativo. Você não procura atingir o do executivo, né, que não deixa de ser executivo. O que mais custa, o mais caro, o mais pesado para a máquina pública e o mais ineficiente, eu vou repetir 1000 vezes isso, o mais ineficiente de todos, que são justamente, e o maior contingente das Forças Armadas. Para um país, né, que foi dito aí que só o arsenal que os Estados Unidos deixaram para trás, lá no Afeganistão, praticamente todo o arsenal bélico que o Brasil tem, o que eles jogaram fora lá. Quer dizer, a gente tem uma força militar que serve para ficar toda hora aí fazendo jogo de ameaça, de que, olha, nós vamos
seguir o nosso líder supremo, o general, o comandante em chefe, que é o presidente da República, e toda hora essas ameaças veladas do ministro da Defesa, do outro ministro lá do GSI, lá, o Heleno, que foi um cara que só fez bobagem quando estava no Haiti, matou pessoas inocentes. Quer dizer, então você tem um objetivo. Para mim, além desse de acabar com os fiscais da coisa pública, como você bem disse, que a estabilidade serve para isso, as pessoas acham que a estabilidade serve para que os servidores públicos fiquem encostados no seu emprego e não façam nada. Não. A estabilidade serve para que 85% da corrupção que foi denunciada até 2019 tenha sido feita por servidores públicos. Servidores públicos. E também serve para que não sofram pressão política. Eu já disse isso algumas vezes, vou repetir. Eu sou servidor público e eu não aceito nem admito pressão política sobre minha pessoa. Se eu tiver que falar alguma coisa, que denunciar alguma coisa em relação ao que eu faço, que eu trabalho, eu vou denunciar. Se eu ver algo errado, eu vou denunciar. E o outro objetivo, também, na minha opinião, é atingir o maior contingente que tem depois dos militares, que são justamente os professores das universidades e das instituições técnicas. São os professores federais, que é o segundo maior contingente de servidores. Então, os alvos são muito estratégicos e objetivos. Tá? O que eu tinha para colocar, agradecer aqui a participação da nossa querida professora Paula Ramos, para a nossa querida Silvinha, e o nosso Gilber Pereira chegou aqui para nos abrilhantar com as suas participações. Era isso que eu tinha para dizer. Bem, não tem muita coisa mais para falar, porque eu acho que eu vou repetir isso todo o programa, como normalmente a gente não combina fala, alguém cata minhas falas. Quem chega primeiro é assim. É normal. Quem chega primeiro é assim, tá certo. Eu acho que a questão relativa, a parte mais importante é como o Senado votou essa situação. E aí mostra algo que nós estamos falando há um tempo atrás, como o Guedes e o pessoal que está com o Guedes... O Senado já votou, gente? Desculpa. A mini-reforma passou e foi derrotada. Eu não falei do... Tá. Você estava falando da 32. Não. Porra, a 32 é só da dia 14, dia 15 na Câmara. Mas porque é importante, Arthur, a gente ter só esse cuidado, porque o pessoal que está assistindo... Sim, claro. Tá? Não, eu estou falando o que caiu ontem o PL 1045, que é a alteração da CLT, a carteira verde e amarela. É isso. Com essa derrota da mini-reforma, o Guedes já mostra uma situação de que não tem uma proposta específica nem para tentar colocar no lombo do trabalhador. Porque eu acho que a única forma que o Guedes consegue colocar no lombo do trabalhador é fazendo a zona que é essa economia que nós estamos aí. Mas nenhuma proposta relativa ele tem, ou seja, já tem agora uma briga com o Senado. Como será que vai ser a votação lá na frente? Não dá para saber muito bem como que os outros pensam, até porque essa votação inicial que teve da mini-reforma, basicamente quem defendeu e quem propôs a mini-reforma trabalhista foi o PSD, o DEM, e aí aqueles partidozinhos pequenininhos, né, que tem um senador ou outro senador. E aí entra a questão, vão ter agora, com essa briga, uma capacidade de conseguir fazer o Senado votar favorável? Eu, sinceramente, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que analisar, ou como estão falando, porque isso, sinceramente, eu não cheguei a ver aparecendo os senadores falando isso, e isso me assusta muito, porque normalmente quando o pessoal acaba não falando muito, é porque está muito favorável para alguém. Porque se estivessem falando é porque já estaria tudo perdido. Eu não sei se o Marcelo tem uma noção de se tem uma definição de como falaram que podem votar a PEC. Eu não sei se tem isso. Mas quando está muito quieto... Fala, Marcelo.
Não, a discussão que foi apresentada é que as emendas já foram, os destaques, as emendas já foram apresentados. O próprio relator fez 2 ou 3 substitutivos, inclusive um tem a ver com a questão lá da Polícia Federal, né, que dava poderes, tal, não sei o que ele retirou. Agora, vai se abrir, né, sem a possibilidade lá, pelo que eu entendi, de ter aquele mecanismo lá que os partidos usam para não votar, né? Agora me falhou o nome, se alguém me ajudar aí, que entra em obstrução, sem obstrução, né? Mas na hora tudo pode acontecer. É isso agora, aí, o que gente. Tá claro, o que o Arthur lembrou muito bem, aí que faz a pergunta, o Euler mencionou a questão do orçamento, o próprio relator falou que não dá para fazer previsão, primeiro que não ia fazer mesmo, mas ele mesmo disse, né, que ele fala, não cria despesas ou gera receitas que possam ser quantificadas objetiva e imediatamente. Ele parte do pressuposto que só dá para saber o que vai acontecer depois que acontecer. Não há esse cálculo. Houve uma sugestão de cálculo do TCU, mas variou de 300 a 800 bilhões, então não vale nada, né? Agora, uma coisa é certa, se chamar a atenção, o Euler apontou, e o relator disse isso quando ele foi na defesa. Ele disse o seguinte, sabe por quê que eu não entendo que professor e agente de serviço de saúde pública pode ser entendido como categoria de função do Estado, coisa do tipo? Porque senão eu vou acabar com a política de mais de 5 mil municípios e dos 27 estados da federação que contratam professores de forma temporária. E aí você soma tudo, vai continuar contratando de forma temporária e vai ficar por 10 anos no caboclo, entendeu? É isso que eles querem fazer. Fábio, você está isso aí. Euler, só antes da gente entrar... Eu queria dar boa noite. Então vai. Primeiro eu não quero deixar passar, antes da gente ir para a próxima pauta, recuperar aqui o Gilber, na primeira fala do Gilber. E, Gilber, você pode se sentir nosso amigo, porque você já é nosso amigo. Tá? É um prazer, a gente só vai depois combinar o encontro. Você pode se sentir porque você já é. Aliás, todos que participam com a gente já considera também. A gente até sente falta quando as pessoas não aparecem. Agradecer aqui também, dar boa noite para a Cátia Xavier, que está aqui nos honrando hoje. Espero que ela fique sempre, que goste do programa, que volte mais vezes. E o nosso querido Valdir Spician, que, aliás, não deu tempo, Valdir, mas era essa a nossa enquete de hoje. Fuzil ou feijão? A gente ia perguntar isso, mas infelizmente não deu tempo. É claro que é feijão, né, gente? É isso aí. E vamos seguir agora direto para a nossa segunda pauta, Economia no Atoleiro, com o nosso querido Fábio Neves, iniciando a pauta. Vamos lá, pessoal. Essa pauta é um pouquinho longa e combinamos nos bastidores que cada um vai falar uma parte. Então vai parecer que é, né, aquela coisa meio bagunçada, mas isso aí a gente fez aí uma jogada ensaiada. Não conta essas coisas. Conta essas coisas. Deixa o trem. Deixa o trem. E aí, nessa economia no atoleiro, eu vou falar de 2 pontos aqui, né? Inflação persistente, juros em alta, crédito mais caro. E essa inflação persistente, ela é persistente da pior forma possível, porque ela é economia persistente que bate a porta do trabalhador, que bate a porta da pessoa que tem um nível de renda baixo. Por quê? Porque a inflação dos alimentos, ela está castigando o bolso dos trabalhadores. Botijão de gás, né? O famoso P13, como é conhecido em alguns lugares, ou a botija de gás, ou botijão. Muitos lugares, né, já supera a marca aí de 110, 120 reais. Conversei com uma pessoa que trabalha com isso e ela falou, Fábio, aqui eu não tenho observado a lenha, né, como em muitas situações tem ocorrido. O que eu tenho observado é que os meus clientes, isso o rapaz do depósito falando, eles estão economizando ao máximo, evitando bolo, evitando usar forno, usando fritura, evitando usar uma série de coisas para que dure mais tempo. Por que eu estou dando ênfase a essa questão desse tipo de inflação?
porque é a inflação que dói no bolso do trabalhador. Não é aquela inflação do alimento mais caro, do vinho, ou de um produto mais nobre, não. É a inflação do óleo de soja, é a inflação do arroz, do feijão, é essa que está batendo. Do músculo, 40%, músculo. É, rapaz, e uma coisa que me causa muita estranheza, né? Ninguém conseguiu me explicar isso até hoje. Como é que algumas carnes de segunda se transformaram em carne de primeira e o açougue, né, e o meu supermercado tem a cara de pau de vender a R$35, R$40 o quilo, né? Mas tudo bem, né? Na minha época, patinho era uma coisa, agora patinho pegou o elevador e virou carne de primeira, mas tudo bem. E o outro ponto com relação a essa questão dos juros altos, ou seja, né, a gente tem essa questão da banca, a banca é uma expressão antiga que o Marcelo traz, que é uma expressão de todo o processo que se começa a negociar no mercado, então tem aquela questão da banca, e a banca está ali para isso, a banca está para ganhar, e nesse processo que ela está para ganhar, o governo já sinalizou, através do Banco Central, hoje independente, já foi tema de programa aqui, que cada vez mais o quê? Os juros vai ser mais elevado. E ele já antecipa isso. E o problema todo é, então a gente tem uma tempestade perfeita. É a tempestade de chuva forte e maré alta. Então a água não escorre, a água fica ali, né? E a maré ainda traz ainda toda aquela parte desse processo. Juros altos. Para quê? Para conter a inflação. Só que aí você não cresce a economia. Aí você tem a estagnação com a inflação, a famosa estagflação. É uma expressão econômica aí muito utilizada para demonstrar o que a gente está atravessando. Ou seja, o Brasil não cresce, taxa de juros alta, inflação alta para poder atrair os ditos investidores. Não, na verdade, são as pessoas que estão nessa inversão aí, inversão no sentido de ganho, não no sentido de investimento, tá? Na economia, só para fechar a minha fala, na economia você tem o quê? Você tem consumo, você tem investimento e você tem inversão. Consumo é das famílias, investimento é da capacidade produtiva e inversão é essa mudança que você faz para poder ganhar com os títulos, para ganhar nesse processo. E depois aquilo ali não necessariamente vai virar investimento, não necessariamente aquilo vai virar incremento da capacidade produtiva. É isso, pessoal. Minha fala para vocês. Vamos lá. Agora é o Marcelinho, não é isso? Isso. Essas coisas não precisa ficar falando, não, porque isso aí é uma mecânica. Mas olha só, a questão do PIB... Bom, primeiro eu quero começar o seguinte, eu vou continuar sendo coerente. Né? Eu não costumo olhar o PIB um trimestre para outro trimestre. Né? Isso não diz muita coisa. Aliás, via de regra, não diz nada. Tá? Agora também não vou fazer igual o Guedes fez. Porque é besteira olhar um trimestre seguido do outro, porque não vê que a economia cresceu 12,4%. Porra, cresceu 12,4% o quê? Estatisticamente, porra. Né? Estatisticamente, porque vamos lembrar uma coisa, né? O PIB do Brasil no segundo trimestre de 2020 era menos 10,9%. Tá? Era menos 10,9%. Então, esses 12,4% agora, comparado a menos 10,9%, né, eu não posso dizer que não houve uma recuperação, houve. Até porque o menos 0,1%, né, é maior do que o menos 9 também do primeiro do trimestre, né, anterior, do semestre passado, do ano passado, 2020. Agora, isso não quer dizer que está tudo bem, que a economia está crescendo, porque não está. Aliás, esse PIB mostrou, na verdade, que a economia está regredindo em setores que estavam segurando a economia. O agronegócio, por exemplo, teve queda. Bom, e aí o que acontece? O próprio presidente do Banco Central, ontem, em entrevista, disse que para o Brasil voltar a crescer,
para o Brasil voltar a crescer, ele precisa ser crível, ele precisa ter credibilidade, tá certo? Ou seja, com a crise institucional que nós estamos vivendo e a tensão política que também nós estamos vivendo, está simplesmente atrapalhando o crescimento brasileiro, tá? Principalmente um país que é frágil e vulnerável financeiramente, que resolve suas questões por meio da banca, como o Fábio falou agora há pouco. Tá? A banca, via de regra, não quer saber a cor da bandeira. A banca quer ter lucro. A mesma coisa determinadas frações do capital. Determinadas frações do capital querem ter lucro, não importa a cor da bandeira. Aliás, diga-se de passagem, determinadas de grandes frações do capital nunca ganharam na história desse país como ganharam no período dos 2 governos do mandato do presidente Lula. E eu aqui não estou fazendo campanha para Lula, nem fazendo defesa de Lula, nem coisa do tipo. Estou dizendo que militares, capital e trabalho e mercado financeiro ganharam todos juntos durante os 2 mandatos do presidente Lula. Ponto. Isso é uma questão técnica. Isso é uma questão técnica. Isso é ponto pacífico. É isso mesmo. Entendeu? Agora, a crise institucional agora de um presidente que só atrapalha, né? E que postergou as cartas, o pessoal das associações do agronegócio é que soltaram antes, não conversaram com ele antes. A Fiesp recuou e vai esperar. Porque esse presidente só faz lambança. É ele que está atrapalhando o crescimento do PIB. É ele que está atrapalhando o presidente do PIB. O presidente do PIB. Ele que está atrapalhando o crescimento do PIB. Tá certo? Agora, a questão das contas, o desajuste de conta, é outro lambão, que é o Guedes. Porque como a direita enfiou um tiro no pé com o fuzil que Bolsonaro tira foto, eles criaram a emenda constitucional 95, não sabem o que fazer dela, não sabem como ganhar a eleição se não fizer política eleitoreira populista. Entendeu? Porque a relação dívida-PIB, que estava para bater a casa dos 88%, está na casa a previsão de 82%, né? O governo não está com desajuste de conta propriamente dito. Isso é a fala do mercado financeiro. É a fala do mercado financeiro que quer ver a estabilidade em primeiro lugar. Mas por que quer ver a estabilidade em primeiro lugar? A estabilidade dos pagamentos, dos contratos. Por quê? Porque na emenda constitucional 95 pode cortar da saúde, da educação, da assistência social, mas não pode pagar dos serviços da dívida. Daí apareceu esse item lá na reportagem também. Desajuste das contas do governo. Se a conta do governo está desajustada, vamos fazer uma reforma administrativa, como o Euler chamou a atenção agora há pouco, decente. Vamos mexer no judiciário, na República do Judiciário Brasileiro. Vamos mexer nos militares. Né? Bom, enfim, falei demais. Eu passei para o celular porque vocês estavam reclamando do som, então eu passei para o celular. Vou ficar assim agora. Tem até um comentário aí da Kátia, Euler. Está conseguindo ver aí? Dá para ver bem? Não, sim, claro, vou ler. Melhorou muito, Marcelo, você ter mudado para o celular, pelo menos o som ficou maravilhoso. Kátia falou aqui, muito interessante. Existe um fenômeno muito interessante nesses últimos tempos. Os números são usados como argumento de autoridade pelo governo, mas não há uma análise rigorosa do que significam dentro do contexto. Não há mesmo. Aliás, quem faz uma leitura um pouquinho mais cuidadosa desses números e desses relatórios do governo, somente da equipe econômica, você pega cada falha absurda e eles tentam fazer um papo de maluco para ver se confunde todo mundo. O Fábio, inclusive, já falou isso também no passado recente. O nosso querido Gilber também. A Luciana Rangel chegou aqui. Boa noite, Luciana. O Gilber mandou aqui também. Professor Marcelo, por que o governo não mexe no judiciário? Não mexe, eu vou responder por ele. Não mexe porque ali existe uma, digamos assim, uma monarquia institucionalizada dentro do judiciário, né?
e que se tem que ter muito cuidado, porque o judiciário ele é uma coisa que ele conseguiu manter uma estabilidade quase que eterna, né? Então, quanto mais novo as pessoas que são colocadas nos cargos de indicação, mais tempo você vai ter que conviver com elas. Então, por isso que cada vez se escolhem ministros não só para o Supremo, mas para o STJ, para o TJ e assim por diante, segunda instância, terceira instância, por fim, mais novos. O André Mendonça é super novo. Se o André Mendonça emplacar, ele vai ficar mais de 25 anos como ministro do Supremo. Mas Desculpa, só para uma parte, já que você falou que ia responder por mim, eu vou pegar uma parte. O próprio relator da PEC 32 disse que não ia incluir o judiciário na peça para não fazer interferência em outro poder. Que ele não colocou na peça e ia deixar a discussão para o plenário da Câmara. Vamos ver se o plenário da Câmara vai fazer. Eu acho que vai, porque alguns partidos já introduziram isso como emendas e destaques na discussão. Bom, em relação às dúvidas sobre agendas de reforma, Marcelo já pontuou muito bem. A crise institucional ela é muito grande. A gente tem observado que o Arthur Lira ele está encontrando um mar revolto. Ele achou que ia conseguir passar tratorando todo mundo, mas ele está tendo que recuar. Ele vai, coloca a pauta, tenta ver se vai votar e recua. Hoje mesmo ele já teve que recuar, teve que adiar. Ele tem tido que negociar muito, não só com a oposição, com os governistas, com o Centrão. Aliás, principalmente com o Centrão, né? Que é quem teoricamente seria o controlador do Centrão, está encontrando resistência. Porque, veja, político, ele é pragmático. Quando ele percebe que ele pode estar entrando numa furada e que as próximas eleições se avizinham, ele recua. Ele recua. A única coisa que político tem medo é de opinião pública. Está entendendo? Então, essas dúvidas das reformas, né? Esse reforma que cai e não consegue, não anda, né? Não emplaca, por conta dessas crises institucionais, um presidente que o tempo inteiro quer tensionar. Hoje ele, inclusive, debochou do presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele debochou da fala do Fux, da preocupação do Fux em relação ao 7 de setembro, que, aliás, eu também confesso que estou muito preocupado, principalmente porque o pessoal dos progressistas estarão também nas ruas por conta dos gritos dos excluídos, né? Só que me preocupa com relação... A gente já está sabendo aí que muitos estados vão dar uma super folga para os policiais militares nesse dia. Então, vai ter muito policial militar paisana armado nas manifestações. Espero que não aconteça nada de mais grave. Espero que as pessoas tenham bom senso. E espero que o pessoal progressista tome cuidado. Com relação à crise hídrica, a gente pode dizer que começar falando pelo anúncio da redução histórica. O Brasil ele se gabava de ser o país do mundo com maior quantidade de água doce, né? E nós perdemos 15% disso, não há retorno, isso devido à destruição das matas, dos mananciais. As pessoas acham que a água ela brota como mágica, e não é assim, né? O processo de produção de água ele necessita de todo o seu ciclo de natureza, ligado a uma série de fatores que não dá para explicar agora nesse momento. Mas tanto fizeram, e eu não estou, lógico, colocando a culpa só no governo atual, mas que a gente conseguiu perder 15% que não tem, essa água não retorna. E a péssima gestão, agora sim, desse atual governo, que diferente da Dilma, do governo Dilma, que enfrentou uma crise semelhante, por mais difícil que tenha sido, conseguiu segurar as pontas, né?
A gente está aqui, sim, com um real e muito certo problema de abastecimento. Nós teremos, muito certamente, não só o racionamento, como teremos também apagões. Nos lembraremos, quem viveu a época de Fernando Henrique, nos lembraremos dos apagões. Outra coisa que é interessante observar, quem vai pagar a conta da crise hídrica é o povo brasileiro, são os mais pobres. Por quê? Com esse novo aumento agora da bandeira 2 vermelha, né? A nossa bandeira nunca será vermelha, né, Fábio? E a bandeira agora ela está um vermelho, aquele vermelho sangrento, porque foi para 14, não sei quanto, quase 15 reais, 7% de aumento nas contas, em média. Quem vai pagar essa conta é o populacho, é o povo, né? Porque as grandes empresas, os grandes agricultores, os grandes negócios, esses não entrarão nessa tarifa. A eles foi oferecido o oposto, foi oferecido poder reduzir suas contas através de um programa de beneficiamento, aí, de redução de contas que o governo federal lançou para eles. E tem um ponto também, Euler, que chama atenção, que é o mesmo modelo que o Fernando Henrique utilizou, que é o desconto lá e um prêmio para quem economizar energia comparado ao consumo do ano passado. O problema todo é que você penaliza a pessoa que já não tem nada. Então, se você pegar uma pessoa que já consome ali o mínimo possível, uma geladeira e uma lâmpada, essa pessoa não consegue economizar energia elétrica. Não consegue economizar. Aí, esse modelo está sendo repetido, como foi repetido na época do Fernando Henrique, e vai penalizar justamente os mais pobres. Quem vai ser beneficiado com isso? A pessoa que tem onde cortar, que não é o mais pobre. Classe média alta. E, como eu disse anteriormente, quem vai bancar vão ser justamente esses mais pobres, classe C, classe D, né? Que vai ter que pagar mais caro pela conta de luz, enquanto os que mais gastam água, como as indústrias, né? Como o agronegócio, que precisa de muita água para irrigação e gasta muita energia, esses não. A eles vai ser dado o direito de entrar num programa de redução de gastos através da economia de energia elétrica. É isso aí, o Fábio agora vai para o próximo ponto. Vai para mim. Isso aí. Só um complemento rápido, antes de eu falar da situação de desemprego. Uma coisa interessante é que o coordenador do movimento de atingidos por barragens falou que durante a época de queda do consumo energético, que foi mais ou menos uma porcentagem de 10% da queda geral de consumo, houve a abertura das comportas para poder liberar a água. Então, a gente pode falar que não é só uma questão de gestão, né? Minto que no caso de má gestão, né? É também uma questão relativa de aumentar lucro. Tinha água, decidiram diminuir a quantidade de água para poder aumentar o lucro durante a queda de consumo na época da pandemia, e a gente tem essa situação agora. Mas, enfim, eu gosto de falar do desemprego no Brasil agora como se fosse um episódio da Grande Família. E aí eu vou explicar o porquê que parece um episódio da Grande Família. O desemprego brasileiro, ele parece o Agostinho Carrara. Para quem gosta de ficar vendo a Grande Família, ele é o genro que acaba chegando na casa e ele nunca sai de lá. Ele acaba ficando lá eternamente. O desemprego no Brasil, durante aquela ponte para o futuro, né, que foi do Temer, mais agora o Paulo Guedes com o Bolsonaro, é o Agostinho Carrara. Ele chegou para ficar e ele não vai sair. E aí não se há nenhum tipo de proposta para que se mude essa situação. Muito pelo contrário, eu falei agora atrás, teve uma votação no Senado como uma mini-reforma que piorava a situação. Então, assim, não tem uma outra expectativa a não ser a gente ver essa situação agora que aumentou, passou dos 10%, e aí quando passou dos 10% de desemprego,
que chegou a 12, aí vai para 14, aí volta para 12, aí fica em 13, aí vai em 11, aí vai em 12, não sai. Ficou agora uma coisa estagnada nesses valores. O Gilberto falou que foi auspiciando, peraí, crise, gestão, alguém falou algo de emprego, não foi? Que eu estava falando e eu não vi. Mas depois, quando achar o vídeo. Então, essa situação cria o que na sociedade brasileira? Queda drástica de renda. Além da situação de que nós não temos algo relativo para se criar algo que tinha uma política para a gente conseguir ter aumento do salário dos profissionais. A gente já falou da questão anterior, onde nós passamos por um Brasil onde 70%, 80% dos acordos estavam abaixo da inflação. Então, e isso não tem uma resposta. Não tem uma resposta, até porque o próprio governo não sabe como dar uma resposta para o crescimento, porque a gente tem um crescimento de setores totalmente desigual. O crescimento do serviço, ele continua no patamar pré-pandêmico, numa distância ainda de 22%. Isso daí antes da pandemia. Não adianta falar que, não, mas agora está crescendo. Claro, agora está crescendo porque a queda foi muito drástica. Mas a questão é, nós estamos na situação específica agora de queda de renda, de desemprego, e você não vai ter nenhuma solução para o crescimento do setor de serviços. É essa a situação. Marcelo. E não? Quem é? Euler, é o capitão. Ué, então beleza. Então a gente vai seguir. Olha Ué, só. sei lá, vai seguir. Ué, já foi essa pauta. Cenário global então, menos favorável. Essa pauta já foi. Vocês têm que combinar com os russos. Ó, eu estou de russo hoje. Tem que combinar com os russos. Está de soviético. Eu não combino, estou de soviético. Não combina com os russos. Isso aí. Pessoal, próxima pauta, ela é uma pauta muito importante. É uma questão que a gente vai falar aqui, né? Saiu essa semana, até não sei se depois o Arthur coloca aí para o pessoal o link do Atlas da Violência de 2021, que é do IPEA, né? Genocídio Negro no Brasil. Esse Atlas, ele sai, ele é anuário, né? E ele sai sempre mostrando 2 anos para trás. Então, ele tem os índices que saíram de 2019 para trás. Tá? E o que a gente fica estarrecido quando lê um relatório desse? Esse relatório ele é interessante, eu acho que as pessoas deveriam olhar. A gente vai pegar um ponto aqui, mas esse desse ano ele veio falando também sobre a violência contra os LGBTQIA+, veio falando também sobre a violência contra os deficientes, pessoas com algum tipo de deficiência. É inacreditável que haja pessoas fazendo violência contra pessoas com algum tipo de deficiência e violência também contra idosos. Também está nesse relatório. Bom, mas o nosso ponto específico aqui é com relação às pessoas pretas e pardas ou aos negros, né? E o que a gente, primeiro, para começar, o relatório, eles são muito transparentes, eu achei muito bacana. Então, eles colocam o seguinte: segundo o Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, em 2019 morreram 45.500 pessoas por homicídio no Brasil, que corresponde a 21,7 mortes por 100 mil habitantes. Se esse número ele fosse fidedigno, a gente poderia até comemorar um pouco, porque ele teria tido uma queda de aproximadamente 23% em relação a 2018, que seria algo bacana. Mas o que acontece é que eles mesmos colocam uma observação. Contudo, a queda do número de homicídios observada entre 2018 e 2019, de 22%, segundo os registros oficiais do Ministério da Saúde, deve ser vista com grande cautela em função à deterioração na qualidade dos registros oficiais. Esse processo se iniciou em 2018, conforme já apontado no Atlas da Violência de 2020.
mas atingiu um patamar nunca antes observado desde o início desta série histórica, em 1979. Os dados publicados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2020, que tem como fonte os boletins de ocorrência produzidos pelas polícias civis, indicam que foram 47.742 mortes violentas por homicídio intencional no ano de 2019. Ou seja, só aqui temos um erro de 5% a mais em relação ao registro do Ministério da Saúde. Por que eu estou falando isso antes de começar? Porque não quer dizer que os números que a gente vai falar são perfeitos. O próprio relatório se preocupa em dizer isso antes. Mas veja por quê. Porque desde 2018, esses registros feitos pelo Ministério da Saúde se deterioraram. E uma das perguntas que nós devemos nos fazer é por que isso aconteceu? O que houve, né, para se deteriorar tanto o levantamento que antes era feito de uma forma tão precisa em governos anteriores, independente de quais fossem os governos? Afinal de contas, de 79 para cá, a gente está falando desde a época da ditadura. Né? A gente não está falando de qualquer coisa. Bom, em 2019, foram registrados que 66% das mulheres negras são assassinadas em relação a todas as mulheres. Ou seja, elas morrem 2 vezes mais, a mulher negra é assassinada 2 vezes mais do que uma mulher não negra. Outra coisa que esse relatório mostrou para a gente, que é muito interessante, e aí eu queria, eu não sei se está no ponto aí, Arthur, o gráfico, é aquele primeiro gráfico que mostra os índices de homicídio versus índice de homicídio versus mortes violentas com causa indeterminada. Observem, isso foi outro ponto que o relatório mostrou. À medida que, a partir de 2018, caem as mortes por homicídios, começa a crescer as mortes violentas com causas indeterminadas. Isso também é outra forma de a gente observar por que esse número de homicídios vem caindo, já que vem crescendo um outro tipo. Mortes violentas com causas indeterminadas são aquelas mortes violentas que não se chegou à conclusão de quais foram. Agora, o mais assustador de tudo é que, apesar da queda dos números, e aí eu vou encerrar com esse último gráfico que o Arthur vai mostrar, a gente observa que há uma redução muito grande no número de mortes de pessoas não negras, mas há uma ampliação, e aí essa mancha azul mostra isso, né, no número de pessoas negras sendo mortas. Então, você tem 77% da população negra, né, sendo morta por homicídios intencionais em relação à população não negra. Ou seja, é como se a gente pudesse dizer que a cada 10 pessoas, 8 pessoas que morrem por morte violenta de alguma espécie, homicídios cometidos de alguma espécie, são pessoas negras. Isso é extremamente grave. Ou seja, houve uma ampliação da morte de pessoas negras no Brasil, uma concentração desse tipo de morte. Elas morrem 3 vezes mais do que as não negras. É isso que eu tinha para falar sobre essa pauta que eu acho de extrema importância. Tem uma questão que eu quero apresentar, que é um debate que precisa ser colocado, além desse óbvio... junto aí, tem um comentário... antes desse comentário da Kátia aqui. Essa análise relativa agora está crescendo porque a queda é muito grande, é muito complexa para a capacidade de compreensão de alguns. É assim, quando a gente falou da situação do PIB, né, algumas pessoas têm essa dificuldade para poder entender essa questão. Bem, uma questão muito relevante, e que o próprio Atlas ele coloca essa questão, são 2 pontos. O primeiro ponto houve uma diminuição da população de 15 a 29 anos nos últimos 10 anos, aí de 2009 até 2019.
Então, isso também cria uma dificuldade numa análise dos dados um pouco mais complexo, de uma queda ou não. E aí pode também ter feito uma diferenciação nisso, além da questão dos dados. Mas um ponto que, para mim, é o mais relevante de todos é a situação de que, mais ou menos ali em 2016, começou a aumentar uma briga entre diversas facções de narcotraficantes aqui no Brasil, chegando ao pico máximo em 2017. Sendo que em 2017 ocorreu logo depois um armistício entre essas facções, principalmente no Norte e Nordeste, que foi onde a gente viu a maior parte das quedas de morte. Então, a gente pode pegar que boa parte dessa mudança de dados se deu também esse processo. E olha que coisa interessante em relação a isso. Você começa a ter, mais ou menos aí, nesse processo, meio que uma diminuição da atividade de narcotraficantes em homicídios. Isso pode ser uma relação, óbvio que a gente não pode dar uma certeza, mas isso pode ter claramente uma relação com a proposta que o governo Bolsonaro deu para esses tipos de grupos e as mudanças. E aí eu vou falar pelas mudanças que nós colocamos desses tipos de facções de narcotraficantes e outros tipos de facções criminosas no Brasil durante essa mudança do governo Bolsonaro, que o Jornal Voz Operária tem apresentado isso. A gente tem colocado essa relação de uma mudança organizativa, exatamente algo, né, que o próprio governo já estava colocando há um tempo atrás. Em uma questão que eu queria apresentar também é que quando coloca esse aumento da morte violenta por causa determinada, que o Euler apresentou, uma coisa importante a gente ver é que o dado geral dela, não somente aquela proporção, mas o dado geral dela quase dobrou de 2017, 18 para cá. Então, 18. Você tem praticamente um aumento desses dados. Então, parece que o governo aprendeu como diminuir a violência. Ele troca o homicídio por dados que você não tem como avaliar o que são, né? E aí vira um montão de confusão para poder justificar que armas... Né, ele só não consegue mudar, Arthur, desculpa, ele só não consegue mudar quem são os alvos, né? Que eles continuam sendo as pessoas negras. Os alvos continuam sendo os mesmos. Uma última coisa que eu queria colocar, eu sei que não tem a ver com a pauta específica sobre negros, mas também é um grupo minoritário, que são os indígenas. E é incrível como você tem, em municípios com terras indígenas, praticamente o dobro de homicídios, na maioria delas, praticamente dobra o número de homicídios em relação a municípios onde não se tem terras indígenas. Eu quero te agradecer, Arthur, porque quando eu falei, né, e faltou falar dos indígenas que também estão no relatório. Só obrigado pela lembrança. É isso aí. Eu penso que é por isso que existe um pouco desse complemento aí da nossa conversa, do nosso bate-papo. Mas veja, os dados aí que o Arthur chamou a atenção, inclusive quando ele mencionou 2016, mas é porque há uma menção a um estudo que foi produzido, o próprio Atlas chama a atenção, que estimou que, em média, 74% das mortes por causas indeterminadas registradas no Brasil entre 1996 e 2010 eram, na verdade, de homicídios ocultos. Então, essa categoria, mortes violentas por causa indeterminada, que se utiliza para por causas externas em que não foi possível estabelecer a causa básica do óbito, motivação, que gerou o fato, coisa do tipo, isso envolve, inclusive, os homicídios, né? Que é a agressão por terceiros ou intervenção legal, né? E aí é que dá e faz esse debate, né? Que nos apresenta os números sem, na verdade, ter uma qualidade dos dados propriamente ditos, porque esse dado de mortes violentas por causa indeterminada, né,
Rio de Janeiro, por exemplo, que alcançou aí 34% em 2019, o Brasil teve um aumento um crescimento de 35%, né? E onde que está isso, né? Quando você separa na razão aí eles chamam de variáveis, né? Enfim, mas é o termo que é utilizado, mas envolve pessoas e tal, vidas, mas é porque há uma variável ali que é interessante para o debate mais recente no Brasil sobre a questão do fuzil ou do feijão, um diversionismo apresentado pelo presidente, que é a questão das armas de fogo, né? Então houve uma variação de 49% no crescimento de mortes por causas indeterminadas por armas de fogo, tá? Mulheres, né, 22%, negros 47% e juventude, né, 57%. Esse dado é importante porque isso colabora um pouco, às vezes fica a dúvida, né, sobre a questão da qualidade dos dados, né? Então, mortes violentas por causa indeterminada, né, junto com a discussão sobre a melhoria dos dados produzidos, né, mostram como que as mortes, por exemplo, por causas intencionais também superassem os homicídios, que é o que o relatório, o Atlas, também mostra, né? Então, assim, é um documento que é importante, o Euler apontou muito bem, né, na hora que fez o comentário aí sobre a fala do Arthur, né, porque mudam os números, mas não mudam como diz o documento, as variáveis, né? Não mudam as variáveis que possuem maior impacto, né, do que está acontecendo, ou seja, as vidas que estão sendo, né, tiradas aqui continuam sendo as vidas de negras, do povo negro, do povo preto, porque o negro que é apresentado aqui no Atlas é um conceito, né? As notas de rodapé aqui apresentam porque os dados são tirados do IBGE. Então, é o somatório de pretos e pardos, né? Então, é o povo preto que está morrendo, né? É o povo preto, trabalhador, que está morrendo, né? Então, é importante ficarmos atentos a essas questões e como que o atual governo estimula situações do tipo quando ficam fazendo falas no que se refere aí a uma pseudo-opção entre armas e comida, né? Eu não consegui ler aí o que o Valdir falou. Eu leio. Coloca aí. E a maioria dos homicídios não são solucionados. Quem matou, quem mandou. Eu quero só aproveitar essa fala do Valdir para falar o seguinte: não a morte mais importante, não as mortes mais importantes, mas as mortes mais emblemáticas, né, do Anderson e da Marielle, estão sem resposta até hoje. E não é por acaso. Não é por acaso. Sim. Dependendo dos resultados das eleições do ano que vem, a gente vai ter a resposta. Eu só queria encerrar, porque... Desculpa, Marcelo. Nesse sentido, porque há um dado importante também no Atlas que fala sobre a taxa de homicídio de jovens, né? E vale a pena também, quem não conhece ainda o Atlas, dá uma lida, né, de quantas anda a taxa de homicídio entre os jovens, em especial em uma área de um conflito importante que está ocorrendo e que envolve a questão indígena, que é o Amazonas, né? Olhando para o dado, né, que é o único número positivo que tem no dado, o restante tem uma taxa negativa, variação percentual, né? Mas isso muito provavelmente está articulado, interage com cada vez mais os conflitos que ocorrem por posse da terra e as questões que vão envolver ali os indígenas, inclusive jovens. Por fim, apareceu uma mensagem aí que eu também li muito rapidamente, que o Arthur fez menção. É muito importante essa mensagem que apareceu,
que trata da questão dos dados. Da Kátia Xavier. Análise relativa, é muito importante. Se inscreve no canal, hein, Kátia, por favor. Hein? Para que a gente possa, de fato, né, analisar os dados verificando o que está por trás deles. Por isso que quando eu fiz menção ao Guedes, agora há pouco, sobre o PIB, né, que o Brasil está crescendo, quando você compara um período mais longo, ele não dá para negar que não está crescendo. Né? Porque se o número negativo é menor do que o outro que foi apresentado, está crescendo. Só que ele está patinando. Né? Ele só não cresce mais, ele está atolado. Ele está crescendo em marcha forçada. Igual quando eu era novo, jovem, que eu saí da Vila Jardim com um dojão azul na marcha 2, na segunda marcha, até a Cumaí, até a rua Cumaí. Cheguei lá com o motor pegando fogo, fumaceiro. E o tanque vazio, entendeu? Né? Porque... Não, um dojão. Cheguei lá com... É a mesma coisa. Tá? O Brasil está a marcha forçada, mas não é nem só por conta daquela estrutura que os nossos professores, Carlos Lessa, Antônio Barros de Castro, as pessoas que escreveram a economia em marcha forçada. É porque esse governo é incompetente. Na economia, tecnicamente falando, certeza. No que se refere à economia, ele é incompetente, tecnicamente falando. Paulo Guedes não serve para ser professor em nenhuma universidade pública do Brasil no curso de economia. Não serve para ser economista, pelo amor de Deus. Não, mas aí é demais. O cara tem o diploma e ele se vira. Na privada ele se vira. Né? Na privada ele se vira. Na privada ele se vira. Eu concordo. Na pública não tem vaga para esse cara. Na privada, fraco. Ele tem que ir para privada. Fraco. Entendeu? É fraco. Puxa descarga. Realmente essa situação que bate a porta. E aí tem um comentário, não sei se é para fechar o programa de hoje, mas que o Valdir bem colocou aqui no programa. Estou procurando aqui para compartilhar com todo mundo, que eu até li esse mesmo comentário em algum lugar da imprensa, que é o seguinte, tá aqui, ó, o Centrão fica no barco até a liberação, né, do orçamento das suas emendas para o próximo ano, ou seja, isso tudo tem prazo. Ele quis dizer Centrão. Valdir quis dizer perfeito, Euler. Mas o ponto todo é assim, todo esse desmando, todo esse processo, tudo isso daí, gente, já tem prazo para acabar, porque ninguém vai ficar abraçado a esse governo com todos esses reflexos, como essa pauta está colocando, com relação aos povos originários, com relação aos negros, com relação às mulheres, aos deficientes físicos, aos idosos. Isso é para lá de assustador. Essas pessoas já sofrem uma violência no dia a dia, e, além disso, essa violência física, como o Atlas coloca. Então, isso me assusta muito, mas é o modelo. Tem um livro, né, que coloca lá que é Como Ser um Tirano, e aí tem até uma série sobre isso, e é o modelo. O tirano está ali colocando o modelo dele, as pessoas embaixo estão replicando esse modelo. Por isso que me causa muita preocupação 7 de setembro, não pela data, mas sim por esse comportamento que está sendo assumido aí por muitos, e as pessoas progressistas têm que tomar muito cuidado, porque nós já vimos em outros eventos, a polícia não tem a mesma paciência e zelo quando você tem um protesto de um lado e um protesto de outro, né? Fábio, a polícia vai estar no protesto à paisana e com arma na cintura. Isso está me parecendo quando o Pezão era governador do Rio de Janeiro e houve um protesto em que a polícia foi lá e a polícia lutou com a própria polícia por conta de salário, aquela coisa toda. Então, exatamente. Um caos violento, né? Só uma unanimidade. O Arthur está aí e sabe bem disso, viu, né? Eles adoram bater em professor, então toma cuidado, escolha a carteirinha de professor, porque... Fábio, se você me permite, sempre foi assim. Sempre foi assim e a gente sempre encarou muito bem. Agora sim, é claro, a gente tem que ter todo o cuidado com a questão de mobilização. Agora,
7 de setembro estaremos nas ruas. Não tem essa. 7 de setembro estaremos nas ruas, é fora Bolsonaro, Sim. entendeu? E é ponto. Aqui, inclusive, vai ser na mesma praça, 9 horas da manhã, quem defende o presidente estará lá, falar suas palavras de ódio. Às 16 horas seremos nós. Estaremos lá na mesma praça. Sim. Entendeu? Mas e é assim. É assim, sempre foi assim e assim será, como diz a letra. Perfeito, Marcelo, perfeito. Mas eu concordo contigo. Toda a calma possível, muita calma nessa hora, muito diálogo. Tem um intervalo sem excessos, de segurança. E outra coisa, né? Não há que ser tolerante com os intolerantes, como bem colocou o Arthur alguns programas atrás. Desculpa, gente, o Gabner mandou, achei maravilhoso. Depois vocês leiam aí, o Gabner chegou agora, mandou aí o negócio. Põe aí, porque... Não, do Gabner, bota do Gabner primeiro, pô. Cadê o do Gabner? Adorei. Alvo no peito, mas enfrentando. Isso aí. Eu acho que é por aí também, mas vamos lá. O pessoal quer, vamos, né? O Valdir, ó, quando eu fazia protesto na Paulista, chegando eu não olhava a quantidade de professores, e sim os caminhões da tropa de choque nos arredores. Isso aí. Dos professores também, né? Nosso querido Gilber aí também, ó. É claro que é fora Bolsonaro, Gilber. Boa, Gilber, é isso. É sempre fora. É isso, Gilber. Mas vamos tomar cuidado, gente. Vamos tomar cuidado. Muito cuidado. Por favor. Olha, eu estou falando sério agora. Eu estou preocupado porque nós temos limite. Nós temos bom senso. Nós temos... preocupação. Eles não têm. A realidade é essa. Então, assim, esse 7 de setembro, ele não pode se tornar uma praça de guerra, ele não pode se tornar um momento de derramamento de sangue. Tem que se tornar atos pró e contra governo. Atos a favor e contra. Só isso, mais nada. Não aceitar a provocação. É sempre assim, quando você está ganhando um jogo e o outro está perdendo, o que está perdendo geralmente catimba. E a gente tem que lembrar que quem está ganhando esse jogo somos nós, por enquanto. Então, se nós estamos ganhando o jogo, nós não temos que entrar na provocação. Se você entra na provocação, você perde um jogador, perde 2 jogadores. A gente já cansou de ver o Brasil fazer isso. Os times, eu sou flamenguista, já vi o Flamengo cair na provocação, ganhando de 3-1. E aí acaba tendo 2 expulsos, daqui a pouco empata. Então, por favor, eu não vou esquecer nunca do que o Flamengo passou aqui no Maracanã contra aquele time do México, do Cabanhas, ganho de 3-1, perdeu de 4-3 por causa de falta de cabeça, que entrou na provocação. Então, por favor, o Cabanhas nem joga mais bola, depois levou um tiro na cabeça e ficou com problema. Por favor, tomem muito cuidado. 7 de setembro... Quem gosta... só para deixar claro aqui, o dia não é 7, é 3. Quem decretou a independência do Brasil foi Maria Leopoldina. O que o Dom Pedro recebeu, sentado numa mula, vestido igual qualquer pessoa normal, com caganeira, e eles tinham que parar a todo momento, eles estavam parados na beira do... Não, deixa eu concluir, por favor. Depois você fala. Deixa eu concluir. Não, então, eu quero falar agora. Que ele estava fazendo na beira do Riacho do Ipiranga, que é uma valinha, tá? Que ninguém conta, todo mundo pensa que é um rio, era cagada, que ele estava com diarreia. E ele só recebeu a carta da esposa dizendo, eu proclamei a independência. Acabou. Então acordem para a realidade. Não, peraí, Fábio, entra na fila. Vou falar. Olha só, não vem com esse papo de independência. É um país extremamente independente, a coluna fez a curva. Peraí, pô, agora é minha vez. Deixa eu terminar. Não tem papo de independência. Não tem independência nenhuma. É um país subserviente, com um governo entreguista, intensificando a subordinação, entendeu? Então não tem esse papo de que não é nem dia 3, nem dia 7. É um país subdesenvolvido, dependente, tecnologicamente, financeiramente, politicamente. Acabou isso.
Não tem esse papo de independência. Não tem esse papo de descobrimento, porque foi uma invasão que está invadindo até hoje. Está aí lá aquela PL 490, mantendo a invasão até hoje contra os povos indígenas. Então não tem esse negócio de independência. Nós não vamos para a rua para poder defender 7 de setembro e escambau. Nós vamos para a rua contra este governo. E não é nem contra só o Bolsonaro, não, que o Bolsonaro é conjunturinha. Nós estamos contra esse projeto que está desmontando o Estado brasileiro, que começou há muito tempo, que se intensificou no golpe institucional em 2016. Terça-feira fez 5 anos do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. 5 anos de golpe institucional. É para isso que nós vamos à rua, para retomar o país. E, camaradas, a democracia como estratégia para a superação dessa coisa que está aí. Agora é minha vez, hein? Vamos lá, pessoal. Prazer estar com vocês e a gente se encontra na próxima semana. 82 Valeu, Fábio. É isso aí, cara. 82 minutos de programa. Isso é um novo recorde. Nossa Senhora. Gente, muito obrigado. Se inscrevam no canal. Obrigado mesmo pela participação. Se cuidem. Dia 9 estaremos juntos, se Deus quiser. Até a próxima. Valeu, Luciano. Obrigado.